Portanto, amai o migrante, porque vós também fostes migrantes na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e a ele te ligarás, e por seu nome hás de jurar. Ele é teu canto de louvor, ele é o teu Deus, que por ti fez essas coisas, grandes e terríveis, que teus olhos viram. Teus pais desceram ao Egito em número de 70, e agora o Senhor teu Deus te fez tão numeroso como as estrelas do céu. Então, mais uma vez, ele repete que foram 70 que desceram com Israel. Se você ler na Septuaginta, ele insiste no número 75, mas o importante é, a primeira parte da promessa foi cumprida. Vocês são um povo numeroso. Qual que é, né, os 70 ali agora são uma cacetada de gente. A primeira parte está cumprida. Qual que vai ser a segunda parte? Eu vou dar essa terra. Qual que é a terceira parte? A gente vai ver lá com a vinda de Jesus. A promessa foi cumprida. Ama, pois, o Senhor teu Deus e observa todos os dias o que ele te prescreve, os seus preceitos, suas normas e os seus mandamentos. Vós hoje, não vossos filhos, que vos conheceram, nem viram a instrução do Senhor vosso Deus, reconheceis seus grandes feitos, sua mão forte e o braço estendido, os sinais e as obras que fez no Egito contra o faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Aqui ele insiste com essa geração nova de que eles viram a glória de Deus. E assim, alguns deles não. Um ou outro ali era criancinha durante o evento, né? Mas Moisés insiste, vocês são testemunhas disso, né? Moisés ele meio que considera todas as gerações como uma geração só. Vocês viram os sinais de Deus no Egito. O que fez com o exército dos egípcios, com seus cavalos e carros, arremessando sobre eles as águas do Mar Vermelho quando vos perseguiam, e o Senhor os destruiu, até o dia de hoje. O que fez por vós no deserto até chegardes a este lugar. O que fez com Datã e Abirã, filhos de Eliabe, filho de Ruben, quando a terra abriu sua boca e os engoliu, junto com suas famílias, suas tendas e tudo que lhes pertencia no meio de todo Israel. Aquela revolta que a gente leu um tempo atrás lá em Números. Com efeito, são os vossos olhos que viram todos esses grandes prodígios que o Senhor fez. Ele joga para eles, vocês viram esses prodígios. E não é bem assim que eles viram. Mas por quê? Existe esse costume de atribuir ao povo, vocês viram esses prodígios. Nós vimos os prodígios. E a gente vai ver povos bem mais pra frente falando, nós vimos os prodígios de Deus, como se eles tivessem vivido na época do Egito, mas porque eles se consideram o povo de Deus. E a gente vai ver que isso faz muito parte da catequese do judeu. O judeu tem muito isso dele recontar a história, sobretudo a história da Páscoa. Então é muito comum que os pais contem a história para os filhos, e é muito comum que os filhos perguntem pro pai na festa da Páscoa, pai, por que essa noite é diferente de todas as noites? O que nós estamos celebrando? E aí o pai, geralmente é o filho mais novo que pergunta, e aí o pai se levanta e conta essa história toda que Moisés está contando aqui. Então essa tradição oral ela é muito valiosa para o povo judaico. E ela repercutiu no boca a boca de Israel muito tempo até ser escrita, compilada e a gente ter a Torá bonitinha, cadernadinha, papum. Porque o povo era um povo de tradição oral primeiro. Os salmos foram cantados várias vezes antes da gente ter o saltério compiladinho, escrito bonitinho. O pessoal já sabia as letras de cor antes da gente ter tudo anotado bonitinho. É porque nós, da modernidade, a gente pensa em tudo escrito. Mas nós somos um povo pós-Gutenberg. O povo da antiguidade era um povo de tradição oral. Era um povo que decorava. Era um povo de memória. Continuando. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Então sereis fortes e entrareis e tomareis posse da terra para a qual passais a fim de possuí-la. E prolongareis vossos dias sobre o solo que o Senhor, com juramento, prometeu aos vossos pais e à sua descendência. Uma terra que corre leite e mel. Com efeito, a terra em que vais entrar, para dela tomar posse, não é como a terra do Egito, de onde saístes, onde lançavas a semente para depois regá-la com o pé, como se rega numa horta. A terra em direção à qual atravessais para possuí-la é uma terra de montes e vales, que bebe a água das chuvas do céu, uma terra da qual o Senhor teu Deus cuida com os olhos postos nela continuamente desde o começo do ano até o fim. Está acontecendo aqui, né? Ele vira e fala, olha, essa terra que vocês vão receber, ela não é igual ao Egito, porque o Egito você tem um Nilo. O Nilo sobe, quando você tem a cheia do Nilo, você tem tanta fertilização do solo, quanto o enchimento dos poços que os egípcios cavam. Quando o Nilo abaixa, eles pegam todos esses desvios, todos esses canais, todos esses poços e regam as plantas, regam as plantações por meio de uma roda d'água. Por isso que ele fala que você rega com o pé. É uma espécie de alusão à roda d'água aqui, né? E aí você rega a horta. Então o povo egípcio não precisa de ninguém. Precisam do Nilo. E é por isso que eles adoram o Nilo como um deus. Em Israel, não. Em Israel vocês não vão ter alta, porque é uma região montanhosa. Vocês não estão perto de rio. Por mais que tenha o Jordão, vocês vão estar no alto. Não tem como vocês plantar lá embaixo. Vocês dependem da chuva. O que ele está querendo mostrar aqui? Que vocês não têm que ter reserva, mas vocês têm que confiar em mim. Eu vou vigiar vocês o ano inteiro e não vou deixar faltar chuva. Eu vou cuidar de vocês direitinho. Mas vocês têm que confiar que eu vou cuidar.
Vocês têm que depender de mim. Vocês têm que se abandonar em mim. Continuando. Se verdadeiramente obedecerdes às ordens que vos prescrevo, amando o Senhor vosso Deus e servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, repara, sempre essa noção de amar a Deus, se abandonar nele, mas a prova de amar a Deus é seguir os seus mandamentos. Se vocês fizerem isso tudo, eu darei à terra a chuva a seu tempo, da primeira até a última, e colhereis o trigo, o vinho e o azeite. Darei também pastagem aos campos para teu gado, de modo que comerás à fartura. A gente vê sempre a questão da seca vista como um castigo por pecado de Israel. Isso vai fazer sentido na hora que a gente for ler a história do Elias lá na frente, em Reis. Então, sempre essa noção, seguir os mandamentos para a gente ter a terra, para a gente ter fartura. Se a gente abandonar os mandamentos, vai vir a seca, vai vir a dominação, vai vir o exílio. Cuidado para que não se deixe seduzir o vosso coração e não vos desvieis para servir e adorar outros deuses. Caso contrário, a ira do Senhor há de se inflamar contra vós, e ele fechará o céu e já não descerá a chuva, e o solo não dará seus frutos, e logo desaparecereis da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde estas palavras em vosso coração e em vossa alma. Prendei-as como sinal às vossas mãos e estejam como frontal entre os vossos olhos. O lance da filactéria, né? De botar os trechinhos aqui para você ter sempre a lei do Senhor, lembrar, ter presença de Deus. Ensinai aos vossos filhos, falando delas sentado em casa e andando pelos caminhos, quando vos deitas e quando vos levantais. Fazendo referência aqui ao Shema Israel que a gente leu agora há pouco. Escreve-as nos umbrais de tua casa e nas portas de tua cidade, para que se multipliquem como os dias do céu acima da terra, os vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Com efeito, se verdadeiramente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, e os praticardes amando o Senhor vosso Deus, andando sempre por seus caminhos e aderindo a ele, o Senhor expulsará da vossa frente todas essas nações, despojareis nações mais numerosas e mais poderosas do que vós, todo lugar que a planta de vossos pés pisar será vosso, e as vossas fronteiras se estenderão desde o deserto, desde o Líbano, então, o deserto, Cádiz, sul, até o Líbano, que é o Líbano até hoje, norte, né? Desde o rio Eufrates até o mar ocidental. A gente tá vendo um Israel um pouco estendido aqui. Provavelmente ele está se referindo ao mapa de Israel durante o reinado do rei Davi. Ninguém vos poderá resistir, e o Senhor vosso Deus espalhará o terror e o medo de vós sobre toda a terra que pisardes, como ele vos disse. Eis. Aí, beleza. Repara, é um pouco repetitivo, né, o Deuteronômio, porque ele vai insistindo com o pessoal que siga a lei. Que siga a lei. Não, tá tudo certinho, não tô esquecendo nada não. Então ele fica maçando esse barro, ele fica repetindo, segue a lei, segue a lei, segue a lei. Ele tá encorajando o povo e preparando o povo. Por quê? Porque ele sabe que a hora dele chegou, que ele vai morrer e o povo vai atravessar e não pode esquecer isso aqui. E aí agora ele faz uma última fórmula para encerrar essa parte do segundo discurso, para ele começar o que nós vamos chamar de código deuteronômico. Ou seja, ele vai começar a mostrar as leis. Ele contou toda a história, preparou o povo e agora ele vai mostrar os preceitos, as leis que têm que ser seguidas. Mas antes, ele faz um último apelo. Eis que hoje ponho diante de vós bênção e maldição. Esse aqui é um refrão. Eis que ponho de vós a bênção e a maldição. Você escolhe o que você quer, a bênção ou a maldição. A gente vai ver esse refrão sendo repetido no começo e no fim. Vamos lá. Eis que hoje ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos ordeno. A maldição se desobedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra da qual vais tomar posse, porás em cima do monte Garizim a bênção e em cima do monte Ebal a maldição. Esse trecho aqui, ele é totalmente sem sentido pra gente. Ele vai fazer muito sentido na hora que a gente for ler Josué. Por quê? Porque as 12 tribos vão se dividir, um grupo sobe em cima do monte e bendiz a eles, né? E o outro grupo sobe no outro monte e lança uma maldição. Esse relato lá em Josué está sendo adiantado aqui, né? Então, porás em cima do monte Garizim a bênção e em cima do monte Ebal a maldição. Quando a gente lê Josué, isso aqui vai fazer sentido. Grave isso daí. Essas montanhas se acham no outro lado do Jordão, atrás do caminho do ocidente, na terra dos cananeus, que habitam Arabá, em frente a Gilgal, junto aos carvalhos de Moré. Existe uma discussão sobre onde seria essa região descrita aqui, esses carvalhos de Moré, esse monte Gilgal, né? O estudo mais claro deixa pra gente que está se referindo ali à região de Siquém. Sobretudo, a Bíblia samaritana, ela vai focar ali na questão de Siquém, né? Então, onde é que fica esse lugar ali? Próximo a Siquém, próximo a Jericó. Com efeito, atravessareis o Jordão e ireis tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá, dela tomareis posse e nela habitareis. Cuidai, pois, de praticar todos os preceitos e as normas
que hoje ponho diante de vós.